Estimados filhos em Cristo, gostaria de sempre vos comunicar algo que, como tema, nos traz o enriquecimento da nossa vida espiritual. O tema do que vou desenvolver hoje para vos dar uma palavra de conforto e de formação espiritual será o silêncio, caminho de Deus e encontro com Deus. Filhos, entendemos a força da palavra oração. Orar significa dialogar com Deus, ou seja, ter sensibilidade para falar e ouvir Deus por meio do coração, da Bíblia, da natureza e das relações com as pessoas. E ação significa agir, praticar a palavra de Deus, isto é, dialogar e exercer que Ele nos fala. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para chegar ao Pai. Ou seja, qualquer coisa que pedimos em nome de Jesus Cristo, que seja para seu louvor, será dado a nós. Oração, portanto, é relacionamento. Jesus sempre procurou fazer silêncio nos momentos de oração. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Encontra-se em Mateus capítulo 14, versículo 23. Filhinhos, é no silêncio que ouvimos a nossa consciência, e Jesus nos ensinou. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Encontramos essa frase em Mateus capítulo 6, versículo 6. No entanto, vivemos num mundo extremamente barulhento. A poluição sonora nos invade os nossos lares, nossa cidade e até as nossas igrejas, com más notícias, aumento do índice do pico da pandemia do coronavírus. Estamos desesperados como os apóstolos em alto mar, em momento de noites escuras e mar turbulentos. Para milhões, orar é algo desprezível, sem nexo. Neste mundo, mesmo de olhos abertos, somos enganados. O homem não vive um monólogo, mas um diálogo. Quando o diálogo é com Deus, a vida se transforma. Quando mergulhamos dentro de nós mesmos, no altar de nossa alma, e dialogarmos com Deus, sentimos paz e alegria. É momento de orarmos, nesse momento de pandemia. Orarmos em silêncio para sentir a presença de Deus. Experimente orar.
Fale com Deus. Ele virá ao seu encontro. Deixe a ira, o ódio, o mal-querer, o medo, as dúvidas e a ansiedade e permaneça seguro nas mãos de Deus. Sua oração será ouvida se for fruto de um profundo silêncio e um esvaziamento em si. Se nos deixarmos guiar pela literatura sapiencial, ou seja, os salmos bíblicos, encontramos duas formas principais de oração. Por um lado, o lamento e o pedido de socorro. Por outro, o agradecimento e o louvor. De forma mais oculta, há um terceiro tipo de oração, sem súplicas nem louvor explícito. Por vezes, a oração cala-se, pois uma comunhão tranquila com Deus pode abster-se de palavras. Diz a palavra: estou sossegado e tranquilo, como uma criança saciada ao colo da mãe. A minha alma é como uma criança saciada. Encontra-se no Salmo 131, versículo 2. Como uma criança saciada que parou de gritar junto de sua mãe, assim podemos estar a minha alma, a sua, na presença de Deus. Como chegar ao silêncio interior? Por vezes, falamos-nos, mas por dentro discutimos muito, confrontando-nos com interlocutores imaginários ou lutantes conosco. Manter a alma em paz pressupõe uma espécie de simplicidade. Já diz a palavra: já não como atrás de grandezas ou de coisas fora do meu alcance. Salmo 131, versículo 1. Ou seja, fazer silêncio é reconhecer que as minhas inquietações não têm muito prazer. Fazer silêncio é confiar a Deus o que está fora do meu alcance e das minhas capacidades. Um momento, filhinhos, de silêncio, mesmo que muito breve, é como um repouso, uma santa pausa, uma trégua de inquietação. Filhinhos, a agitação dos nossos pensamentos pode ser comparada com a tempestade que sacudiu o barco dos discípulos no mar da Galileia enquanto Jesus dormia. Também nos acontece estarmos perdidos, angustiados, incapazes de nos apaziguarmos com tantas más notícias que nos chegam do número ou o índice de mortes e de contagiados pelo coronavírus. Cristo é capaz de vir ao nosso auxílio, da mesma forma que falou imperiosamente ao vento e ao mar, e que se fez grande calma. Ele pode igualmente acalmar o nosso coração quando está agitado pelo medo, pelas inquietações desse vírus que ameaça a vida de todos. Fazendo silêncio, pomos a nossa esperança em Deus. Um salmo sugere que o silêncio é mesmo uma forma de louvor. Nós lemos habitualmente o primeiro verso do Salmo 65. A ti, ó Deus, é devido louvor. Essa tradução segue a versão grega, mas na verdade o texto hebreu diz: para vós, ó Deus, o silêncio é louvor. Salmo 65, versículo 1. Quando cessam as palavras e os pensamentos, Deus é louvado no elevo silencioso e na admiração. No Sinai, Deus falou a Moisés e aos israelitas. Trovões, relâmpagos e um som de trompa
cada vez mais forte, precediam e acompanhavam a palavra de Deus. Está em Êxodo capítulo 19. Século mais tarde, o profeta Elias voltou à mesma montanha de Deus. Ali reviveu a experiência dos seus antepassados. Tempestades, tremores de terra e fogo, e prontificou-se a escutar Deus falando no trovão. Mas o Senhor não nos fenômenos tradicionais o seu poder. Quando o grande barulho para, Elias ouve o murmúrio de uma brisa suave. Então Deus fala-lhe. Conferir 1 Reis, capítulo 19. Deus fala com voz forte ou numa brisa de silêncio. Os fenômenos terríveis que acompanham o dom dos 10 mandamentos sublimam a sua importância. Guardar os mandamentos ou rejeitá-los é uma questão de vida ou de morte pelo uso da liberdade e sabedoria humana. Quem vê uma criança correr em direção a um carro que passa tem muitas razões para gritar tão alto quanto conseguir. Em situações análogas, os profetas anunciaram a palavra de Deus de forma a fazer zumbir as orelhas. Palavras ditas com voz forte, faz-se ouvir, impressionam, mas sabemos bem que elas quase não tocam os corações. Em lugar de acolhimento, elas encontram resistência. Filhinhos, a experiência de Elias mostra que Deus não quer impressionar, mas ser compreendido e acolhido. Deus escolheu o murmúrio de uma brisa suave para falar. É um paradoxo. Deus silencioso e, no entanto, fala. Quando a palavra de Deus se faz o murmúrio de uma brisa suave, ela é mais eficaz do que nunca se transformar os nossos corações. A tempestade do Monte Sinai abriu fendas nos rochedos, mas a palavra silenciosa de Deus é capaz de quebrar os corações de pedra. Para o próprio Elias, o silêncio súbito era provavelmente mais temível do que a tempestade e o trovão, e para nós hoje, o coronavírus. As poderosas manifestações de Deus eram-lhe, em certo sentido, familiares. É o silêncio de Deus que desconcerta, porque é muito diferente de tudo que Elias conhecia até então. O silêncio prepara-nos para um novo encontro com Deus. No silêncio, a palavra de Deus pode atingir os recantos escondidos dos nossos corações. No silêncio, ele se revela, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do corpo, como relata a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Fazendo silêncio, deixamos de esconder-nos diante de Deus, e a luz de Cristo pode atingir, curar o mesmo, transformando aquilo que temos vergonha e medo, o coronavírus. Cristo diz: é este o meu mandamento, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. João 15, 12. Então, filhinhos, precisamos de silêncio nesse tempo de isolamento pessoal e social. Precisamos de silêncio para acolher essas palavras e pô-las em prática.
Quando estamos agitados, inquietos, temos muitos argumentos e razões para não perdoar e para não amar facilmente. Mas quando temos a nossa alma em paz e silêncio, essas razões desaparecem. Talvez por vezes evitemos o silêncio, preferindo ao invés dele qualquer barulho, palavras ou distrações, quaisquer que elas sejam, porque a paz interior é uma questão arriscada. Tornar-nos vazios e pobres dissolvem a amargura e as revolta e leva-nos ao dom de nós mesmos. Silenciosos e pobres em espírito, os nossos corações são conquistados pelo Espírito Santo, cheios de amor incondicional. De forma humilde, mas certa, o silêncio leva a amar, e amando por meio do caminho da oração, nos encontramos com o verdadeiro amor, isto é, com Deus. Te desejo a paz interior, a essência primaz do amor de Deus por cada criatura e por cada um de nós humanos. A ação do Espírito Santo, vivermos na graças, entregue aos cuidados da divindade do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Recolha-te no teu interior. Não deixe que as perturbações, as dúvidas e os medos te congele ou te estacione no espaço e na estrada da vida. Deixa que o Espírito Santo te conduza, trazendo-te motivos vários de alegria, de autoestima, de comunicação, de colóquio, ou seja, comunicação com os outros, com mensagens de estímulo, de alegria, e dizendo que o tempo é breve, que tudo passará. E logo, logo nos reencontraremos em comunidade para nos reabraçarmos e celebrarmos a vida de vivermos em comunidade, formados num só corpo que é a igreja triunfante, do qual a cabeça é o Cristo ressuscitado. Coragem e coragem uns aos outros. Deus te abençoe, abençoe a todos e a mim. Rezemos uns pelos outros e que essa bênção de Deus permaneça para sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem vos é intercessor dessa bênção é o vosso Pai e pároco Padre Roberto. Deus nos abençoe. Amém? Aleluia! Alegrai-vos sempre no Senhor. Escute o silêncio do seu coração